Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a Sensei Anne, da Escola de Judô Keiko Fukuda, e nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade a uma live, né, que começou lá no Instagram, convidando a professora Gabriela Souza para falar sobre a história do judô feminino no Brasil e o comecinho aí pelo mundo. Então a gente percebeu que esse assunto rendia um pouco mais do que aquilo que a gente conversou lá no Instagram, e aí a professora Gabriela voltou para que a gente pudesse ter essa conversa de uma forma um pouco mais calma, né? Beleza, isso aí. Então a gente vai retomar aqui com alguns detalhes, algumas imagens que a gente não podia fazer na live, né? Então a gente vai ter uma interação diferente aqui entre a gente. Então a gente vai falar sobre o judô feminino no Brasil, né? Aqui a gente vai apresentar o material que a gente usou como referência para tudo isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Então nós usamos todos esses livros, em algum momento eles foram utilizados. A gente veio também, tem uma dissertação de mestrado e os sites que apresentam informações bem recentes, nem tantas mais antigas, mas ajuda bastante a gente fazer aí um mapeamento da atuação das mulheres pelo mundo, né, e algumas no Brasil. Aqui nós temos alguns artigos, alguns que eu escrevi, outras pessoas escreveram, outros estudiosos sobre a história do judô feminino no Brasil e no mundo. Então, esses artigos aí também reúnem um material bastante rico para quem quiser estudar um pouco mais sobre a história do judô feminino. Eu Então, a queria gente dizer que começa todos essas... esses links, Gabi, eles já estão disponíveis na nossa página do Facebook. A gente disponibilizou já todos os links certinho, todas as fontes. Então, quem quiser conhecer mais, procura a nossa página do Facebook, tem o mesmo nome, e aí tem lá todos os links certinhos. Isso aí. Aí a gente vai começar essa história com os primeiros passos do judô no mundo, né? Lá no berço do judô, no Japão, em que a gente tem a primeira escola de judô, em que Jigoro Kano fundou para as mulheres em 1926, em alguns lugares em 1923, mas ela é chamada Joshigu, e as mulheres elas não faziam lutas no sentido de randori. Elas faziam kata, faziam kemi, né? Tem até uma imagem aí delas fazendo um kata, e elas não faziam randori, não existia chave de braço, estrangulamento, elas não treinavam esse tipo de coisa, porque existia o valor da beleza feminina, né? Uma coisa mais estética, da delicadeza, da pureza. Então elas faziam coisas que pudessem melhorar um pouco mais a saúde delas, né? Mas a luta propriamente dita, ou algo que pudesse fazer ela ficar um pouco mais agressiva, ou coisa do tipo, não era valorizado. E aí a gente tem a imagem aí da Katsuko Kozaki, que foi a primeira mulher faixa preta no Japão, né, em 1933. Então a gente vê o iníciozinho de 1920 e pouco, as mulheres começando, em 33 é que sai a primeira mulher faixa preta. Aí tem um detalhe sobre a faixa preta, né, que é essa linha branca no meio, para a galera dessa geração, a partir de quem começou o judô depois de 2000 já não vê mais. É, Sim. que aí você tem essa linha branca longitudinalmente na faixa, como está aí na foto, e que ela representa a pureza. Né? E é interessante os estudos que mostram algumas polêmicas em torno disso, por conta dessa pureza também representar que, por ela não aprender as mesmas coisas que os homens aprendem, ela estaria sempre no nível inferior, ela seria uma eterna faixa branca também. Mas aí é uma Sim. questão polêmica, são estudos, questões de tradição. Até hoje você encontra lugares que as mulheres usam essa linha branca como uma questão de tradição, que entendem apenas essa questão da pureza, né? Então, eu particularmente acho bonito demais essa linha branca no meio, mas é uma questão que alguns países realmente não usam mais, né? E a gente Sim, vê no e eu tempo acho que e também falar que essa linha branca ela era usada em todas as faixas, não só na preta, né? Mas isso. todas as faixas tinham essa linha branca no meio, e até eu comecei o judô em 99, então foi exatamente no mesmo ano que essa Ah, linha ela foi abolida, por isso que eu não tive nenhuma faixa com essa é. linhazinha no meio. Lembrando que no Japão não tem faixa colorida como é no Brasil, né? Quando é no Ocidente de maneira geral, né? A gente aqui no Brasil tem uma sequência de cores que não necessariamente é a mesma sequência de cores do mundo. Mas no Japão não existe essa sequência de cores, e mesmo tem a branca, marrom e preta, mas mesmo assim essa linha branca ela tá na marrom, ela tá na preta. E a gente usava essa faixa, eu usei, eu comecei a judô cedo, então usei essa linha branca até a faixa preta. E quando foi abolido isso daí, para que não podia mais usar em competição. Eles deram prazo para eu poder usar, aí chegou numa competição que eles falaram, agora é proibido usar. Então, em competição você não vê mais.
mas em algumas sim. escolas, sim. E aí a gente tem a Keiko Fukuda, né? Ninguém melhor do que a Anne para falar sobre a Keiko Fukuda. A Keiko, ela, Sensei Keiko Fukuda, ela era neta, né, dos primeiros senseis do professor Jigoro Kano, e ela morreu só em 2013, né, tão recente, se for considerado o ano que ela nasceu, e ela foi a última aluna viva, né, do Sensei Jigoro Kano, foi uma grande pioneira e representante do judô feminino pelo mundo, principalmente pela difusão do Juno Kata, né, apresentações de Juno Kata, é uma especialista, considerada até hoje uma das maiores especialistas de Juno Kata, e lá para 1938 foi quando ela foi pela primeira vez para os Estados Unidos, justamente para apresentar o judô através dos katais para os Estados Unidos. Acabou que depois de um tempo ela acabou consolidando a vida dela por lá, se estabelecendo em São Francisco, onde até hoje tem suas seguidoras, né, suas alunas, que mantém viva o legado dela lá nos Estados Unidos. Né? E aí também, ainda no Japão, né, a gente tem a Sarah Myers, que foi a primeira ocidental a fazer judô na Kodokan, né, e tem a sua faixa preta reconhecida também em 33. É interessante que tem alguns estudos que fazem a interpretação da vida dela, muitas pessoas que estudam a vida dela. Você vê que até aqui na foto ela está com uma postura que também é analisada em alguns estudos, porque ela fazia questão de fazer tudo que os homens faziam. E isso era uma coisa que ela teve que ter os enfrentamentos lá para fazer judô, que nem toda mulher se submetia. E acabou que ela, inclusive, se recusou a colocar a linha branca, aquela faixa branca no meio da faixa, como eu já falei anteriormente. Ela se recusou e ela pegou a faixa preta e não botou a linha branca. Ela fazia o randor, ela queria fazer tudo. Então, ela era uma atriz inglesa e que resolveu largar tudo para fazer judô na Kodokan. Então, é uma história bastante interessante, e a história dela é contada por cartas, que ela se comunicava por cartas com o primeiro professor dela na Inglaterra. E aí, depois que ela se apaixonou pelo judô na Inglaterra, que ela foi para o Japão e aí se imergiu no judô de uma forma incrível. E aí a gente chega no Brasil, no mundo, né, já aí entrando no Brasil, o esporte sofrendo reflexos do movimento feminista. Né? Então, o movimento feminista, no final do século XIX, início do século XX, ele já começa a repercutir em várias esferas, né? Economia, política, e um monte de coisas, e o judô, né, principalmente, que é o nosso assunto, mas o esporte, de maneira geral, não ficou atrás. Então, a gente tem a gente costuma até dizer que quem faz judô não tem como se dizer feminista, não ser feminista, porque se você faz judô já é um símbolo de resistência por alguma coisa que alguma mulher teve que enfrentar para poder fazer. Então é algo que não Sim. tem como você não negar isso. E aí quando a gente chega no Brasil com esse cenário, né, de uma emancipação feminina, né, uma coisa começando, engatinhando, né, nos anos 30, né, a gente tem a Maria Lenk, que é o ícone do esporte aí desse período, principalmente, primeira mulher a ir para os Jogos Olímpicos, e aí a gente tem as mulheres que fazem esportes apenas nos espaços privados, né, apenas nos clubes. Então existia uma certa restrição àquelas mulheres que poderiam fazer exercícios físicos, né, nesse período. No público não era permitido. As mulheres, inclusive, eram presas, eram caçadas, era uma coisa bem perseguida, aquela que estivesse numa praça, num parque ou numa praia, fazendo algum tipo de exercício físico. Isso não era permitido. E esse tipo de avanço das mulheres, né, no esporte começou a chamar a atenção, de certa maneira, os médicos da época, e que diziam o que elas deveriam fazer e o que elas não deveriam. Tipo, já que não vão conseguir segurar elas para fazer atividade física, vamos dizer o que elas podem e o que elas não podem fazer. Isso aí no finalzinho dos anos 30. E aí chega em 1941, na Era Vargas, a gente precisa de uma regulamentação para o esporte, porque não só as mulheres, mas os homens também, até por conta do futebol, por conta de todos os esportes que cresciam no Brasil, começa a crescer uma necessidade do Conselho Nacional de Desporto, né, o CND, criar uma regulamentação do esporte no Brasil. E aí tem um artigo específico que vai tratar só do que a mulher pode fazer ou não. Né? Ele vai dizer: as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para esse efeito, o CND baixar as necessárias instruções às entidades esportivas no país. Então, aí a primeira coisa que impacta o que a mulher pode e o que a mulher não pode fazer na década de 40. E mesmo assim, a gente sabe que elas começam a fazer. Chega nos anos 60, aí você tem uma nova instrução, e aí vai especificar o que ela não poderia fazer, que não é permitido
a prática de lutas de qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo, rugby, halterofilismo e beisebol, né? Que a gente sabe que tem alguns grupos de mulheres que já iam jogar futebol, mulheres que faziam atletismo com saltos, que eles falavam que não poderia fazer saltos, porque isso danificaria o útero. Então, existem vários relatos aí dos motivos em que levam esses médicos a dizerem que elas não poderiam fazer. E aí, chega em 75, o Conselho Nacional de Desporto faz uma outra lei só ratificando todas as regras anteriores. Né? Então, ao longo aí de várias décadas, sempre dizendo que a mulher não poderia fazer. E a gente tem no mundo já grandes representantes do judô, né? Que é a Roshi Korokogi, que é pioneira do judô nos Estados Unidos. Ela enfrentou bastante coisa para poder fazer judô, inclusive participou de competições junto com os homens, mas se disfarçando, né? Pelo menos tem alguns relatos contando isso, se disfarçando, e ela foi uma pessoa muito importante para a elaboração dos primeiros campeonatos de judô no mundo, e até hoje ela é atuante nessas questões de gestão, na questão do empoderamento da mulher dentro do judô. Até hoje ela é extremamente ativa dentro do judô. A gente tem esse relato, né, que você contou que contam que ela teve que se disfarçar, né, cobrir os seios para participar do campeonato, e aí obrigando a, depois disso, colocarem um nome nos campeonatos, né, campeonato de judô masculino, para não incentivar outras mulheres a fazer o mesmo, só que isso acabou até incentivando justamente o contrário, que as mulheres começassem a fazer os seus próprios campeonatos, né, que fossem abertos ou então só exclusivos para as mulheres. Exatamente. Aí, em 54, já no cenário brasileiro, a gente tem a Léa Linhares, que é uma judoca que acaba não tendo os seus feitos reconhecidos nessa época, justamente por não ser reconhecido o judô, a mulher não poder fazer, e ela acaba eles se limitam, essas mulheres que vão fazer judô no Brasil, elas vão se limitar a fazer apresentações. Você vê que nessa foto ela está de vestido, derrubando uma pessoa de kimono, porque é para mostrar, ó, funciona a defesa pessoal. Então, existem vários registros dessa maneira. Eu mesma fiz isso quando eu era menor. As apresentações eram sempre assim, fazendo uma demonstração do que funcionava, como se fosse uma coisa do dia a dia. Mas ela lutar mesmo, participar de competição, nenhuma mulher participava. Ainda no Brasil, essa é a foto da Léa Linhares, né? Em 69, que ela ganhou a faixa preta dela, e não foi reconhecida, mesmo depois, ela foi ser reconhecida a faixa preta dela muitos anos depois, muitos anos, décadas e décadas depois. E a Eiko Suzuki, ela foi a primeira faixa preta, é uma paulista, filha de japoneses, mas ela foi a primeira faixa preta do Brasil e da América Latina, né? Então ela tem aí esse título aí pra gente. Em 1961, a gente tem o primeiro curso de judô feminino, foi a Kimie Kihara, essa japonesa que está aparecendo aí, com uma faixa preta e listra branca aí na cintura. Ela é Kimie Kihara, filha de um japonês que vinha ao Brasil para fazer demonstração de Nage no Kata, né, dos kata, e ela acabou sendo chamada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro para fazer para oferecer um curso que durou alguns meses, algumas vezes na semana, e mais de 30 mulheres se inscreveram, e tem esse registro dessas mulheres que fizeram essas aulas durante esse tempo. Foi em torno de 20 e poucas mulheres que acabaram cumprindo o curso, né? E a gente tem esse registro aí de que nos anos 60 realmente se ignorava o que era permitido ou não as mulheres fazerem alguma coisa. Então, as anônimas, famosas anônimas, como a gente costuma chamar, já começam a aparecer aqui. Aí a gente entra nos anos 70, né? No judô feminino do mundo. Então, as coisas elas vão avançando, né? Em alguma medida elas estão avançando. É interessante que a gente vê que o judô no mundo ele já começa a se organizar de uma forma mais sistemática, né? A gente vê produção de campeonato, a gente vai começar a ver agora uma organização mais institucional até, e aqui no Brasil a gente estava caminhando para que as mulheres conseguissem ganhar algum espaço até de prática, né? Até mesmo pela proibição da lei e tudo mais, mas a gente vê como que aqui no Brasil as coisas caminham um pouco diferente, né? Não, e aqui a gente vê bem esse contraste com relação até o que era feito no Japão, o que era feito no mundo, né? Os primeiros campeonatos, eventos, reuniões, associações foram criadas logo no iniciozinho dos anos 70 pela Europa toda, né? Logo no primeiro campeonato europeu que teve, já foram 8 países participando, né? Então, e o primeiro campeonato nacional feminino foi em 78. Né? Então a gente também vê uma diferença, inclusive no Japão, como as coisas avançam, né? Com relação ao feminino.
E aí a gente chega em 76, né, aqui no Brasil, é uma coisa que fez muita diferença também para o avanço da participação das mulheres no esporte de maneira geral, que foi essa comissão parlamentar mista de inquérito, né, uma CPI, que a gente ouve hoje muito falar em CPI, existiu uma CPI da mulher. Esse é o volume 1, mas são 2 volumes, cada um de 700 páginas quase, porque foram ouvidas mais de 40 mulheres, se tratava de uma investigação sobre a situação política, econômica, social, cultural e esportiva da mulher, isso se eu não tiver deixado nada de fora, e foi uma CPI que durou até 79, em 79 que ela foi encerrada, e que aí então foi realmente decidido que alguma coisa deveria mudar com relação à participação da mulher no Brasil de maneira geral. E aí a gente tem, em 79, no mesmo ano que acabou a CPI, a gente tem a primeira participação das mulheres do judô feminino num campeonato sul-americano, né, que foi em Montevidéu. Né? E esse episódio daqui, ele é muito interessante porque ele é contado com várias versões. Né? Então, uma das versões que é contada é de que, como naquele período, em 79, ainda não era permitido, ainda existia aquela lei 3199, elas não poderiam comprar passagens, né? A confederação não poderia comprar passagens para que elas pudessem ir para esse sul-americano. No entanto, a confederação precisava que elas fossem, porque o masculino já vinha participando de competições pela Sul-América, em que as mulheres já era permitida a participação delas. E eles não somavam esses pontos. Então, eles estavam perdendo as competições porque não tinham essas mulheres. Né? Então, inclusive, era um número reduzido de categorias do que a gente vê hoje. Né? Tiveram 4 categorias, e para os homens sempre foram 6, 7, até 8, dependendo se tivesse absoluto. E aí a gente vê que a confederação precisa levar as mulheres para somar os pontos, para poder ganhar o campeonato, mas não podem emitir as passagens porque elas são mulheres. E aí tem uma versão que conta que, para isso, o Mamed, que já estava na época na confederação, ele trocou o nome dessas mulheres que estão aparecendo aí para nomes de homens. Né? Então tem a Kazuo Ueda, que é filha de um técnico, de um professor muito tradicional no Rio de Janeiro, e que é muito amiga do Mamed, e as suas filhas. Né? Ele tinha um monte de filhas, que estão todas fazendo judô, e ele trocaria, então, de Kazuê Ueda, passou para Ueda Kazuê, porque eles até falavam, foi engraçado porque eles até falavam, ninguém vai saber se é homem ou se é mulher mesmo, só troca, Ueda Kazuê. Ana Maria de Carvalho e Silva, a gente coloca Mário. A Cristina, a gente coloca Cristiano. E a Patrícia, a gente coloca Patrício. Ele falou assim, mas já teve gente que não contou essa história, falou que não teve nada disso, que foi comprada a passagem com o nome delas mesmo. Não importa a versão, o que importa é que elas medalharam, os pontos foram somados, o Brasil ganhou e a gente voltou, e aí começa a história do judô feminino no Brasil de alto rendimento. Muito legal. Esse episódio ele é bem controverso mesmo, mas qualquer que seja a história, né, ela é um marco, foi um marco, né, na história do judô feminino, principalmente no que se diz respeito às competições e de alto rendimento. E a gente entra nos anos 80, logo na virada, a gente já tem aí os estados se organizando para fazer suas competições estaduais, porque aconteceu o primeiro campeonato brasileiro feminino, né, lá no final do ano, novembro, que aconteceu. Até essa foto que está aí é uma foto cedida pela Solange Pessoa, que ela ficou no primeiro lugar, e ela está aí até a data, né, novembro. E as campeãs, elas iriam para o campeonato mundial, que ia acontecer em Nova York. Né? Então, essas aí está aí o relato dos nomes das campeãs desse primeiro brasileiro. Aqui a gente tem um certificado que foi cedido pela Yara, né, que foi uma das que foi ao Campeonato Mundial. Você vê até que a assinatura dele, quem assinou foi a Rush Kanokogi. Né? Ela foi uma das organizadoras desse evento. Aliás, dizem que se não fosse ela, esse evento não teria saído, em 1980. E aí ela assina esse certificado que todas receberam, e aí do lado tem também a notícia que teve aqui no Brasil de quem eram as campeãs. Então a gente vê que em todas as categorias você tinha o pódio preenchido. Né? Durante muito tempo a gente ficou com competições aqui que tinha primeiro e segundo lugar só, né? Durante muito tempo, mas a gente vê que nesse primeiro brasileiro já veio gente do Brasil inteiro, gente de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Paraná, tinha gente do Brasil inteiro mesmo, né? Você vê que a própria seleção foi composta por pessoas de vários lugares do Brasil. E aí a gente começa a ter essas meninas realmente circulando nesse cenário de competição, e as seletivas nacionais começam até, inclusive, a se tornar necessárias para que elas participassem dos eventos. Então, só que não eram muitos eventos, né? Em geral, a gente fica aí com a década de 80 rolando um evento por ano, praticamente, né? E a gente vê que eles se concentram bem aqui, ou na Sul-América, na Panamérica, alguns só
mais para o norte, né? Mas a gente tem aí as primeiras seleções sendo formadas, você vê que alguns nomes se repetem, como da Soraya Anderé, por exemplo, a própria Solange Pessoa, né, que fazem parte da primeira onda que o Brasil teve. A gente vê que alguns nomes se repetem, mas outros que começam a alternar na nossa equipe, por conta dessa quantidade de mulheres que já começam a emergir, né, dentro do cenário brasileiro. A gente tem em 83, então, os Jogos Pan-Americanos de Caracas, né? Então, os Jogos Pan-Americanos eles já têm uma proporção muito grande, e a gente já tem várias medalhas das mulheres brasileiras, né? São várias medalhistas aí, como a gente pode ver, várias mulheres que já estavam nos primeiros eventos logo dos primeiros anos, ou seja, essas mulheres, muitas delas, talvez até a maioria, já começou o judô antes dos anos 80. Muitas delas já começaram em 78, 77, muitas em 79, algumas em 80. E teve algumas que ainda falaram que começaram em 80 e que não sabiam por que tinham começado em 80, porque queriam ter começado antes. E elas, agora, né, porque está tendo muita circulação de informação, é agora que elas foram descobrir que elas não podiam fazer porque tinha essa lei. Elas não sabiam, elas estavam até 1, 2, 3 anos atrás sem saber, porque elas não tinham essa informação, né? Elas só sabiam que não podiam fazer, mas não sabiam por quê. Mas a gente consegue perceber, né, como uma evolução pouca, né? Se começa nos anos 80 o primeiro campeonato, já com as categorias tão cheias. Então, as mulheres estavam aí, sim, fazendo, praticando, só que não poderiam participar de competição. Então, elas não tinham, né, competição. Então, elas eram as famosas anônimas, né, como você comentou, mas elas estavam aí e agora tinham um espaço para elas. Por isso que elas começaram a aparecer também, né? É verdade, elas só faziam essas apresentações de Catar, principalmente as filhas do Mamed, né, que começaram em 77, 76, então elas não ficaram anos aí fazendo judô sem participar de nenhuma competição. Aí eu lá apresentavam judô no Catar, apresentavam o Catar e ia embora, né? Nunca participavam da competição na organização, fazendo súmula, pesando, participavam de alguma maneira, né, gerenciando e tal, mas nunca lutando, né? Só depois mesmo que isso foi possível. E a gente vê aí, né, as competições acontecendo, elas não, depois dos anos de 1980, elas não participam mais de mundial nenhum, porque justamente os mundiais eles começavam a ser mundiais de judô feminino e de judô masculino, então já não somava mais ponto, e a federação e a confederação sempre optavam em levar sempre o masculino. Não Vai para somava somar ponto junto, né? Não somava ponto junto. como era no Sul-Americano, por isso que inclusive no Sul-Americano e no Pan-Americano. Então, como era assim nos campeonatos pela Sul-América, eles levavam os dois. Soma ponto, a gente precisa dos dois, a gente leva os dois, mas se não soma ponto, a gente sempre vai levar os homens e não vai levar as mulheres, né? Então, o que era interessante, né, para muitas delas muito frustrante, inclusive isso aconteceu comigo também, a gente às vezes era avisado uma semana antes, 2 semanas antes de que a gente não ia participar. Tinha todo o processo seletivo, você treinava, participava da seletiva, chegava uma semana antes, o passaporte já estava no consulado, eles falaram, não, você não vai mais não. Muitas mulheres, a gente vivia nessa coisa de tentar ter como pagar, né, porque não existia nenhum tipo de patrocínio, nenhum tipo de apoio, você pagando o seu, e cada um tinha que pagar o seu, e você chegava lá, não, tem dinheiro para ir? Não, você não vai, as mulheres não vão, só vão os homens. Então isso foi acontecendo, e você vê que mais um Pan-Americano em 84, nem são jogos, né, são sempre campeonatos pan-americanos, e as cubanas começam a aparecer muito nesse período daí, 84, 85, as cubanas começam a dominar o mundo, não só a Panamérica, mas o mundo, com o judô delas, né? Então a gente vê essa questão da participação bem limitada, como é que elas iam ganhar uma experiência se elas não participavam de competições com as europeias, que eram justamente as pioneiras, assim, do alto rendimento, né? Sim. Aí, em 85, tem uma perda muito grande para o judô, que foi a Inês Nazaré, que é muito importante a gente marcar essa partida dela, porque ela era a brasileira que até aquele momento era a melhor atleta que o judô tinha, porque ela tinha ficado em segundo no Pan-Americano, Jogos Pan-Americanos, e ela tinha os melhores resultados nesses poucos eventos que participavam fora do país. Ela tinha uma participação incrível, ela tinha um desempenho muito bom, e ela era uma promessa, e a gente tem a perda dela por um acidente de moto, e assim, uma perda muito grande, muito sentida por todo mundo, mas ao mesmo tempo foi o momento em que apareceu a Mônica Angelucci, que por ela, nessa época, era uma época que aconteceu essas seletivas, como eu estava falando, só que eram seletivas que muitas atletas dessa época relataram como seletivas que não tinham placar, é assim que elas chamavam, seletivas sem placar. O que era uma seletiva sem placar? Você tem uma chave que você vai lutar, muitas vezes um contra todos, e a luta só acaba quando quem está na mesa diz que é para acabar.
E mesmo assim, você pode derrubar várias vezes e a luta não acaba. Você pode ter dado ippon, 2 ippons, quantos ippons fossem, e acaba que você não pode interromper a luta, continua lutando. E aí acabava que muitas pessoas eram beneficiadas ou, né, tinham algum tipo de influência por alguns outros, aí isso é o relato delas, né, que elas se sentiam prejudicadas. A Mônica Angelucci foi uma dessas pessoas, embora ela soubesse que a Inês Nazaré tinha todo o seu desempenho, né, seu mérito, ela acabava se sentir desprestigiada nessa seletiva sem placar, mas quando a Inês vai, ela acaba podendo assumir a seleção brasileira e ela já entra na seleção com ótimos resultados, consegue mostrar para que veio, né? E a gente vê já os próximos anos também acontecendo eventos pela Panamérica, inclusive um deles é o Open dos Estados Unidos, de 86, que as mulheres começam a participar. Esse foi um campeonato que começou a acontecer em 81, nos Estados Unidos, né? Só que ele é um evento que ele é famoso pela sua infraestrutura. Ele tinha uma infraestrutura que o pessoal falava que era de Olimpíada. Então, todo mundo queria ir muito mais até às vezes para passear do que para competir. A gente tem numa primeira participação uma medalha já com a Rosemary Salvador, do Rio Grande do Sul. Né? Então, a gente tem todas essas participações aí que a gente está vendo, vê que os nomes vão começando a mudar, mas você vê gente do Brasil inteiro participando, obviamente, em peso São Paulo, né? São Paulo realmente sempre teve um vanguardismo muito grande, até por conta das próprias colônias japonesas, né? Nesse US Open aí foi até a Rose Claire falou que um dos primeiros campeonatos internacionais que ela participou, né? Pois é. Aí a gente tem em 1986 as competições universitárias e que começa a incluir o judô feminino, né? Essas competições universitárias, embora sejam importantes até hoje, ela tinha um gosto diferente dessa época, porque ela tinha uma questão mais utilitária, vamos dizer assim, porque como no judô não tinha amparo nenhum, as pessoas não tinham patrocínio, não tinha nada, as universidades elas acabavam apoiando as atletas, inclusive no ofício. Muitas delas, se elas se machucassem, se elas se lesionassem ou se elas tivessem que abandonar o judô, em que muitas delas, né, muitas mesmo, tiveram que abandonar o judô por causa do trabalho, porque ou tinham ganhado dinheiro ou continuavam treinando, sustentar o treinamento não tinha como, até porque para você se sustentar na seleção você precisa viajar, e para viajar precisa de dinheiro. Então, se você não trabalha, só treina, fica impossível essa conta, né, sem patrocínio. Então, as universidades, elas começaram a dar um apoio nesse período daí, em que para elas se tornava uma boia salva-vidas, assim, né, para muitas delas. Então, você estar vinculado a uma universidade e lutando pela sua universidade te fazia continuar a seleção brasileira, mesmo sem ser universitária, né, como titular da seleção brasileira e universitária. Sim. E aí, em 87, a gente tem um período pré-olímpico, né? Em 88 ia acontecer os Jogos Olímpicos de Seul, e em 87, nesse momento pré-olímpico, as mulheres começaram a participar mais de eventos, como a gente pode ver que foi no Japão, na Espanha, nos Estados Unidos, na Europa, elas participaram de algumas competições, acho que teve uma na Alemanha também, se eu não me engano, que são dados difíceis de adquirir dessa época, mas elas começam a participar mais porque as mulheres iam começar a apresentar como esporte de apresentação nos Jogos Olímpicos de 88, né, o judô feminino. E aí elas começam a mandar mais algumas mulheres para fora do país para elas adquirirem um pouco mais de experiência. Né, e que os Jogos Pan-Americanos que iriam determinar quem seriam as pessoas as mulheres que iriam representar as Américas nos Jogos Olímpicos. Né? E acontece também... a primeira participação, né? A primeira participação, em forma de apresentação, mas ia ser a primeirona oportunidade que elas teriam de ir para os Jogos Olímpicos, né? E aí a gente também tem um Pan-Americano que acabou acontecendo em São Paulo, em que o Brasil pôde ir com 3 equipes, né? Eu consegui esses nomes aqui, mas suponho que ainda faltam alguns nomes aqui também de outras pessoas que fizeram parte dessas primeiras equipes, né? Plurais, né? Para o Pan-Americano de São Paulo. A gente tem um acontecimento que também é um marco histórico muito grande da Mônica Angelucci, né, com a oportunidade que ela teve lá em 85 entrar para a seleção. Ela agarrou de todas as formas e se tornou uma das atletas mais importantes que o Brasil teve, por ter conquistado esse 3º lugar no Campeonato de Fukuoka, que é um campeonato extremamente tradicional, inclusive até hoje. E ela foi a primeira a conseguir subir no pódio. Muito difícil, onde estão os melhores. É quase equivalente praticamente a um campeonato mundial. É como se ela tivesse conquistado uma medalha mundial em 87. Aí vem os jogos que eu estava falando em Indianápolis, com essa equipe aí maravilhosa, né? Pessoas que já estavam nesse cenário já há bastante tempo, desde as primeiras equipes. A gente tem essa participação.
Mas quem, no final das contas, fica com os primeiros lugares é a Mônica Angelucci e a Soraya André. Elas, então, que vão participar dos Jogos Olímpicos de 88. E aí elas começam um treinamento em Santa Cruz, né, que em 86 aconteceu a inauguração do Centro de Treinamento Santa Cruz. Foi inaugurado. Essa foto é no Centro de Treinamento, era bem grande, mas existia muita crítica com relação ao Centro de Treinamento, né, porque quem conheceu era ame ou odeie, né? Não tinha uma infraestrutura como tem hoje em dia os centros de treinamento, mas tinha muita gente que gostava porque acabava fazendo muitas amizades, era muita pegadinha, né? Muita confusão. Pessoal, quando tinha os treinos mistos, né, que eram 2 alojamentos muito grandes, aí dava umas namoradas, né, e tinha um entorno muito grande, porque como era um sítio do Mamed, era um sítio particular que ele fez transformar nesse centro de treinamento, tinha muito mato em volta, muito terreno baldio em volta, tinha um campo de futebol próximo, e aí são histórias incríveis, que aí só ouvindo mesmo de cada atleta, a importância de a gente saber por esses atletas o que aconteceu dentro desse centro de treinamento. A gente ouve atletas falando que ninguém merecia aquilo, que era uma comida horrorosa, não tinha infraestrutura nenhuma, ou era muito quente, ou era muito calor, a comida não era condizente com o tipo de treinamento que se fazia, né? E aí, o Mamed, ele fez esse treinamento com uma ótima intenção. Realmente, você vê que a intenção, até pelo tamanho do lugar e tudo mais, você vê que o tatame é aquele tatame de lona, né, verde, que é aquele de palha, né? De palha. Bem antigo. E era o melhor que tinha, né? Aqui era tudo novo, mas algumas pessoas realmente se sentiram prejudicadas porque ele não tinha realmente uma alimentação adequada e não tinha conforto também, né? E aí Se a essas gente duas for atletas... fazer qualquer tipo de comparação com hoje em dia, isso aí era né, deixava muito a desejar, mas não há de que se trazer um pouco de mérito, assim, que a intenção realmente foi boa, né? Justamente até para a preparação para os Jogos Olímpicos, foi um ambiente ali que foi importante. Porque inclusive eles usaram, né, as vésperas aí das Olimpíadas, eles usavam para fazer a aclimatação, né, que eles chamam também da simulação do fuso horário da Coreia. Né? Então eles treinavam de madrugada, ficavam dormindo durante o dia, eles faziam essa simulação lá, todo mundo junto, né, a equipe inteira toda junta. E essa fala que tem, né, a solidão de Mônica e Soraya sentem nos tatames é compartilhada com os estagiários, porque no início só elas duas foram para lá e ficaram com aquela equipe masculina inteira, só elas duas de mulheres. Então elas passaram um perrengue muito grande, são relatos que são muito tristes de se ouvir, de preconceito, de piadas que elas ouviam: o que vocês estão fazendo aqui? Vai para casa lavar roupa, né? Então a gente tem várias falas aí que são analisáveis particularmente em vários ângulos, de várias formas, sobre várias teorias. E aí, o que elas passaram realmente ninguém merece, mas elas passaram, ainda bem que passaram, porque abriram tantas portas para o judô feminino que hoje a gente vê brilhar tanto. O que elas passaram foi necessário para que a gente pudesse. Eu não sei nem dizer se as meninas de hoje passariam pelo que elas passavam. Né? Suportariam, né? Não sei se elas suportariam. Mas o que elas passaram, eu ouvi os relatos delas, seria interessante que as pessoas buscassem na literatura essas falas, que são falas bastante contundentes, bem tristes, muito pesadas, né? Então, esse momento, né, que elas estão no centro de treinamento, as filhas do Mamed, né, estão lá também, a Ana Maria, que estava mais lá, ela também treinava com elas, porque ela estava como representante da confederação, e treinando com elas, mas também ainda não era suficiente, né? Então, nesse momento, de 87, mais ou menos, 88 mesmo, eles começam a chamar mulheres do Rio de Janeiro, começam a chamar mulheres do Brasil inteiro, para elas ficarem concentradas lá no CT também, para ajudar a Mônica e a Soraya. Isso foi um momento muito interessante, porque se não fosse isso, elas não teriam tido a oportunidade de interagir entre elas para treinar, e o judô feminino do Brasil melhorou muito por causa disso, desse momento, né? Mesmo elas passando perrengue, foi um momento importante, porque eles começaram a reunir ali, concentrar, e eram meses, né? Às vezes eram 3 meses que ficava, inclusive incomunicáveis, só tinha um orelhão numa esquina, lá dentro mesmo não tinha telefone, não existia celular naquela época, então não tinha computador, tinha nada, era você interagindo com as pessoas e acabou. Então, realmente, o judô feminino deu uma alavancada nesse momento daqui por causa dessa concentração. Mesmo muitas pessoas odiando aquele momento, foi um momento bastante importante esse CT para o desenvolvimento do judô feminino, até por conta da união delas, né, da concentração delas entre elas. Aí, de fato, vem os Jogos Olímpicos, né, em Seul,
e as mulheres, elas até tiveram uma ótima participação, né? Não foi uma participação muito rápida, foi uma participação muito importante. Você vê que nessa volta até a Mônica Angelucci está com patrocínio da Ping Pong, que ela foi a única atleta que teve um patrocínio mesmo da Ping Pong. As outras atletas tinham apoio, né? Então tinha um evento, aí iam pagavam para elas, tal, mas a Mônica Angelucci, ela tinha realmente um patrocínio. E aí, nesse período pós-Jogos Olímpicos de 88, em que o judô feminino começa a ganhar uma certa visibilidade, a gente já tem mais um Pan-Americano acontecendo, né? Com outra equipe indo, além da Soraya e da Mônica Angelucci, outras mulheres começam a aparecer representando o Brasil nesses campeonatos, que é esse aí, no caso, que aconteceu na Argentina. Eu acho importante falar só uma coisa, que a gente tem muito, assim, principalmente para as pessoas, a importância que são os Jogos Olímpicos, né? E só em 88 que as mulheres vão como uma apresentação para só começar realmente a valer a pontuação, né? Vamos colocar assim, em 92. E aí que a gente começa a ver também um olhar diferenciado também para o judô, porque ele começa a ganhar esse status, né, de participar dos Jogos Olímpicos. Então, isso foi uma coisa também que trouxe uma visibilidade muito grande. Mas aí a gente consegue perceber também essa discrepância tão grande, né, de quando o judô entrou para os Jogos Olímpicos e só quando as mulheres conseguiram entrar, né? Uma discrepância muito grande. É interessante isso que você está falando, porque elas também chegam assim, sem ter noção do que é os Jogos Olímpicos, né? O que é isso, né? Os relatos também são incríveis da forma como elas chegaram no primeiro Mundial, né? Que elas chegaram lá. Vislumbradas totalmente, né? Ela tem uma fala que elas falam, pô, no dia da nossa luta, a gente foi visitar a Estátua da Liberdade, no primeiro campeonato mundial. No dia da luta, a gente estava lá visitando, a hora da luta estava chegando, a gente não tinha chegado no ginásio ainda. Algumas perguntando, cadê fulano, cadê fulano? Não, tá passeando ainda. Então elas não tinham nem noção do que representava aquilo tudo, né? Então os anos 90 foram um ano, assim, de um reconhecimento de território mesmo, né? Inclusive, elas mesmas não, embora a gente tenha falado sobre o CTE, que uniu muito por conta delas começarem a se desenvolver enquanto atletas, né? Também tinha essa questão das seletivas para esses campeonatos. Você vê que elas tinham um Pan-Americano, um Sul-Americano, né? Uma coisa desse tipo, em que uma equipe só do Brasil, elas precisavam agarrar todas as oportunidades que elas tinham, já que eram 1 ou 2 campeonatos por ano. E aí a gente vê essas seletivas, né, onde começam essas seletivas durante o final aí dos anos 80, em que elas não sabem mais, não sabem quem vai, na verdade, né? E a gente vê, inclusive, né, além desse deslumbre todo, quando chega numa competição internacional, elas também começam a ter problemas entre elas. Essas seletivas começaram a criar problemas entre elas. Porque se elas vão lutar com uma adversária, em que ela sabe que não é preferida, sabe que se der 20 pontos não vai adiantar nada. Elas começam a machucar as adversárias para poder eliminá-las. Então, isso rivalidade muito ruim, pouco né? sadia, exatamente, nada sadia. E isso começa a acontecer e isso vai repercutir, inclusive, nas viagens, né? Isso vai aparecer muito mais até nos anos 90, em que aumenta muito mais o número de mulheres participando e tentando representar o Brasil. Então, como essas seletivas elas não julgavam ser justas, elas tinham que fazer, de alguma maneira, o jogo delas, que era muito violento as panelinhas formadas, né, os grupinhos que se formavam, às vezes por estados, né, porque eram muitos estados que iam participando das competições, então isso começa a acontecer, isso não foi saudável para os anos 80 também com relação ao judô, e isso vai aparecer justamente no período em que a gente vai começar a disputar a vaga para a Olimpíada, porque a vaga para as Olimpíadas, nos anos 90, né, quando vai entrar os anos 90, ela é uma vaga por categoria. Então, às vezes, a atleta ela vai disputar aquela vaga, mas não necessariamente vai ser ela que vai. Né? Então, isso cria uma série de problemas dentro da equipe feminina brasileira. Então, a gente tem essa virada de geração, tem muitos nomes ainda assim aqui a serem acrescentados, de mulheres que fizeram uma participação mais rápida, outras nem tanto, mas essas aqui são as que apareceram mais vezes, né, em competições nessa virada dos anos 80 para os anos 90, algumas delas aqui mais para o início dos anos 90, finalzinho dos 80, início dos anos 90, outras mais para o final, para a virada dos anos 90 para 2000. Né? Mas aí fica aí uma homenagem a essas mulheres que fizeram parte dessa transição da primeira para a segunda geração. Porque quando a gente fala de transição, não é necessariamente de um ano para o outro, vai ser um evento que vai fazer esse corte entre as gerações. Né? Mas é uma possibilidade que você vê
a Solange Pessoa, a Yara, que estavam lá nas primeiras competições de 1980, elas já começam a ficar mais velhas, aí já começam a virar treinadoras, né, virar outras coisas dentro do judô mesmo, e acaba dando espaço para uma segunda geração acontecer. Outras avançam mais, né? Você vê mulheres largando o judô aos 30 e poucos anos, 32, 34 anos, então elas atravessam bastante tempo aí, a trajetória, né, delas acaba ficando bem alongada dentro do judô, e a gente tem essa transição acontecendo da primeira para a segunda geração. Então fica marcada aqui essa homenagem às mulheres dessa transição, contemplando as da primeira e as da segunda também. E a gente tem os Jogos Olímpicos em que, de fato, elas vão representar o Brasil, vão representar o Brasil todas as categorias. A gente tem Andrea Berti, Tani Xi, Patrícia Bevilacqua, Rosicléia Campos, Soraya André, Jemima Alves e a Edilene Andrade. Então, estavam sempre ganhando as competições. Né? A Andrea Berti, inclusive, entrou no lugar da Mônica Angelucci, ganhou a seletiva da Mônica Angelucci, que foi uma coisa muito comentada na época, né? E aí, em 95, a gente tem um acontecimento também que é um marco histórico incrível para o judô brasileiro, Daniele Zangrano, que ela ganha terceiro lugar no Mundial do Japão, ainda aos 16 anos de idade. Ela tinha uma personalidade completamente distoante do resto da seleção, né? Então, eu realmente pude presenciar essa determinação, essa disciplina que ela tinha. Era bem fora do normal, ela tinha uma concentração diferente, o assunto dela era diferente. Ela era uma pessoa que era, óbvio que eu não vou dizer que ela treinava mais que os outros, ou mais ou menos, ou era melhor ou era pior, mas a disciplina dela, né, a forma como o judô dela era conduzido, realmente tornavam ela uma atleta diferenciada para a época. Realmente. Então, não podia ser diferente ela ganhar esse terceiro lugar e, por isso, entrar para a história do judô feminino brasileiro. Não só por esse feito, que fez muitos outros depois, mas esse daí ela marcou totalmente a história dela na história do judô feminino brasileiro. A gente tem a chegada da Edinancy Silva, né? Aí tem um artigo que eu escrevi, também tem a Adriana Bruco também escreveu uma dissertação sobre a Edinancy. Ela é um estudo à parte, de fato. Ela é uma personalidade incrível, que participou de 4 Jogos Olímpicos, e ela conquistou o terceiro lugar nos Jogos Mundiais de 97 e de 2003. Então, a Edinancy, ela tem uma história de que ela foi cruelmente perseguida pela mídia. Hoje em dia, as pessoas não conhecem tanto a Edinancy como se conhecia no início dos anos 2000, final dos anos 90. Se falava muito mais da Edinancy, porque ela foi cruelmente atacada. Então, ela sequer percebia o que acontecia com ela. Ela não tinha nem noção do que acontecia com ela naquela época. Ela só foi ter consciência de muita coisa depois. Acho que vale uma leitura para quem está procurando saber um pouco mais sobre a Edinancy, procurar lá no artigo, ou na minha tese. Também falo muito sobre ela. Tem a entrevista que eu fiz com ela, que eu demorei demais para me recuperar, porque realmente falar sobre a chegada dela nos Jogos Olímpicos de 96 foi uma coisa impressionante, né? Realmente muito, muito emblemática, e que abre discussão para muitas áreas dentro do judô feminino brasileiro, do esporte de maneira geral. Vale uma leitura. Essa foto, inclusive, é uma foto dela ganhando os Jogos Pan-Americanos de 2007, da cubana, que ela não conseguia ganhar de jeito nenhum, e finalmente ela, no apagar das luzes da carreira dela, logo um pouco antes dos Jogos Olímpicos de 2008, que foi a última participação dela, ela ganhou, e para ela foi um dos momentos mais marcantes também, né? A gente vê também a Edinancy hoje em dia muito, principalmente nesse momento a gente tem visto muitas lives, né? Muita gente tem convidado ela para falar, e ela muito humilde sempre sobre a história dela. Acho que nem ela tem noção do quanto foi importante a presença dela, e quando ela entra na seleção, qual a virada de jogo que existe e o quanto ela foi incompreendida, né? Hoje você está falando muito amiga de todo mundo respeita, todo mundo reconhece esse valor, mas o quanto ela foi incompreendida na época que ela lutava, como a gente massacrou a vida dela, né? É verdade, chegou a rolar um Mídia. baixo-assinado, rolou um baixo-assinado feito pelas próprias atletas para ela não participar de competição, isso no Brasil. Isso aconteceu em São Paulo, nos Jogos Abertos, ela, se eu não me engano, foi Jogos Abertos, que fizeram baixo-assinado pelas próprias atletas. Hoje é todo mundo amicíssimo, hoje todo mundo está lá nas lives morrendo de rir de tudo isso, inclusive ela, mas naquela época não foi assim tão engraçada, né? Essa é a verdade. Aí a gente tem os jogos, então, de 96. Aí a gente tem, de novo, a Andrea Berti, a Rosicléia Campos, de novo, Daniele Zangrando e a Edinancy. E aí tem a Cristiane Parmegiano também, uma atleta incrível também para a época.
E a gente tem essa participação que também não tivemos medalhas, mas já foi uma participação bem diferente aí do Brasil, Brasil mais respeitado, né, pelas outras atletas. Aí a gente vem para os Jogos de Sydney, né? A gente tem uma virada aí de ano, de década, em que de 96 para 2000, como eu estava falando sobre essa mudança de gerações, tive aí a Mariana Martins, super nova, indo para os Jogos de Sydney, a Vani Chic já estava batendo na trave para a seleção brasileira já há muito tempo. Aí a gente tem participações que são por conta do peso, né? A categoria de peso é que é ranqueada, não é atleta, né? Então a gente tem aquele problema das seletivas que eu estava falando para vocês, porque aí já não vão todas as atletas, não vão todas as categorias, como a gente pode ver aqui, né? Uhum. E a gente tem essa virada de de milênio, né? A gente tem essa virada que foi importantíssima para o Brasil, né? Até esse período que a gente chega aqui, é um período, inclusive, que marca a forma como a mulher treina, né? Marca até a forma como ela se comporta nos treinamentos, porque existiram relatos delas não quererem treinar para musculação, não quererem ficar muito musculosas, porque como começou a participar de um número maior de eventos por conta dos Jogos Olímpicos, em que elas começam a participar em 92, a gente tem essa virada aí, com elas não querendo fazer muita musculação porque elas queriam ir para as festas, né? Então tem esses relatos. Não vou treinar Ficar muito não, bonita no vestido, né? para não ficar, não quero ficar parecendo traveco, não quero ficar parecendo isso, parecendo aquilo, não vou treinar muito não, que não sei o quê. O judô muito técnico, então elas conseguiam bons resultados, porque o judô do Brasil sempre foi um judô muito técnico, mas mesmo assim a gente vê isso. E a gente, por causa disso também, começa a ver, tem muitos estudos que vão falar sobre isso também, a questão dessa feminilidade que elas se obrigam a apresentar, porque de judô desgrenhada, com o cabelo todo torto quando você sai da luta, ganhou uma medalha olímpica, ganhou uma medalha de mundial, você sai daquela luta como, né? A bonita que não sai. E aí elas começam a ter necessidade de fazer isso. Aí tem vários ensaios fotográficos, alguns deles até sensuais, outros nem tanto, mas para mostrar um lado extremamente feminino que a mulher tem da lutadora de judô. Então essa necessidade delas Forçando, né? mostrar... Forçando essa... Que tem que ter Exatamente. esse lado também, né? Isso mesmo. Como se uma coisa dependesse da outra. É, exatamente. E aí a gente tem essa virada aí, que a gente tem esses acontecimentos aí em 2001, 2004, né, 2006, que é a Lei Piva, a mudança de CBJ, né, acabam aí os 20 e tantos anos de uma média na federação, entra aí uma outra gestão, tem o Bolsa Atleta e tem a Lei de Incentivo ao Esporte, em que o Brasil começa a ganhar mais investimento, mais infraestrutura, mais participações em competições, né, contratação de uma equipe multidisciplinar, que você vai ter fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. As mulheres começam a ter atendimento ginecológico, né? O judô feminino começa a dar uma importância muito grande para esse tipo de coisa. Hoje o nível é um dos melhores do mundo, não é à toa que nós hoje somos dos melhores do mundo, que nós temos um atendimento assim, para o judô feminino sem deixar absolutamente nada a desejar, né? Vários tipos de psicólogos, inclusive. E esse cenário daqui, ele muda bastante essa questão de como que essa mulher vai se entender dentro do judô brasileiro. Né? Então, a gente tem uma mudança. Vem profissionalizar tudo, né? Eu acho que o tema é isso, né? Esses incentivos até públicos, né? Eles vêm a profissionalizar o esporte, até porque a gente viu que até então a maioria dos atletas tinha que pagar tudo do seu próprio bolso, então era difícil mesmo se manter em alto rendimento, em alto nível, sem um incentivo apropriado, né? Exatamente. E aí você tem uma mudança muito grande aí no perfil dessa judoca, né, dessa mulher que vai representar o Brasil. A própria exigência que a CBJ começa a fazer a partir daí já mostra bastante essa questão, né? Só que a gente não, como a gente está falando de judô feminino, a gente vai falar de um judô que também não é só atleta, porque o judô feminino é tudo. Né? Então a gente tem a Marilane Ferrante, que é a primeira brasileira internacional FIGE, né, que em 2001 ela é indicada a ser árbitra internacional. Né? É importante a gente falar sobre ela porque ela era judoca, né? Ela foi atleta também, mas ela vai indo por esse caminho da arbitragem e se torna uma mulher extremamente importante para o judô brasileiro porque ela vai representar toda essa história na arbitragem. Né? E aí quando a gente fala de arbitragem, olha o que a gente vai entender. Né? Isso aqui foi um dado recolhido da plataforma Zempo, né? Na semana passada, aproximadamente dia 15, 14 de maio de 2020, e nós temos esse cenário aqui
de arbitragem envolvendo todos os tipos de árbitro do Brasil, em que nós temos 1.318 homens árbitros, né, e 161 mulheres. Né? Então, as mulheres vão representar 11% dos árbitros do Brasil. Né? Então, Anne, aí, como árbitra, deve sentir bastante esse número nas competições que você participa, né? Com certeza, várias competições, eu sou a única, ou tenho eu mais uma, mas a gente vem percebendo muito, até uma ação da FIGE, né, e de todas as federações, a promoção das mulheres na arbitragem, o incentivo das mulheres à arbitragem, eu acredito que é um movimento do mundo, né, em prol das mulheres, finalmente, sem tempo, né, isso foi reconhecido, então a gente percebe uma crescente, esse incentivo da mulher estando na arbitragem, e a Sensei Marilane, eu tive a oportunidade de ser coordenada por ela num Campeonato Brasileiro ano passado, e não pude deixar de comentar, né, sobre a honra de tê-la como coordenadora. Foi a primeira vez que eu fui coordenada por uma mulher, primeira e única, até hoje não fui mais, e esse feito dela, né, ter sido a primeira árbitra FIGA, né, que é a categoria internacional de árbitra, e hoje em dia ela é codancha também, então isso representa muito para nós. A gente teve aqui no Rio de Janeiro também há um tempo atrás a professora Luciana também, Cecília Luciana, que foi uma das representantes da comissão de arbitragem do Rio de Janeiro. Infelizmente ela teve alguns problemas, algumas questões pessoais e não pôde ficar muito tempo no cargo, mas só disso também, dela estar presente, ser uma das principais ali coordenadoras da arbitragem geral do Rio de Janeiro, isso foi muito representativo. E como é importante, né, a gente se vê nessas mulheres, a gente vê essa possibilidade de estar ali também, né? Essa ocupação de espaço. Exatamente. Aí a gente vê a Marilane, ela é uma atleta foi uma atleta, uma árbitra que acaba tendo a sua importância tão grande quanto qualquer outra atleta e passou provavelmente por coisas que outras atletas passaram também para ela chegar onde ela chegou e muito mais, porque ser árbitra no universo em que você representa 11% não é para qualquer um, né? Então, e se você fizesse esse corte aí de árbitro por nível, você ia encontrar um 0, alguma coisa aí. Exatamente, exatamente. A gente sabe, né, realmente que tem aí não só o Comitê Olímpico Internacional, a FIGE, está exigindo, né, porque o Comitê Olímpico está exigindo uma equiparação, né, de gênero, mas a própria FIGE também está preocupada com isso, então é hora realmente das mulheres ocuparem esses espaços aí. E aí a gente, inclusive, entra em outras questões de ocupação de espaço, que é tão importante quanto qualquer outro, que é essa questão da gestão, né? Então a gente tem em 2001 a Celoy Totti, que é a primeira mulher a assumir uma federação, que aconteceu em Rondônia. Né, a gente teve a Gemila também, que participou das Olimpíadas, né, de 92, e ela é uma atleta, ganhava todas as seletivas, participou de muitas competições, tem um currículo extenso, e assumiu a de Pernambuco. E esses espaços aqui são aí que são menores ainda a ocupação delas. Até hoje, por exemplo, nós estamos em 2020, não tem uma mulher em presidência de nenhuma federação. Né? Tem vice-presidência, né? A própria Celoy Totti está no comitê, na Confederação Brasileira de Judô, né? Um trabalho muito reconhecido, mas realmente a gente precisa dar as mãos aí nesse sentido para ocupar esses lugares e conseguir ter alguma atenção para esse público, né, para essa área, né? Porque se não ocupar os espaços, não tem avanços. E a gente sabe que ainda tem muito para avançar. Com certeza. Aí a gente entra na questão das técnicas também, porque se você, ainda mais a gente falando da Rose Claire, que foi um artigo também que a gente fez, é um capítulo da minha tese de doutorado, só sobre a Rose Claire Campos, quando ela vem assumir a seleção brasileira. Na verdade, ela conta a trajetória toda dela, em que ela entrou em 2005, né, na seleção brasileira sênior. Né, embora ela faz parte da primeira geração. Né, ela entrou lá no iníciozinho dos anos 90, ela atravessou todas as gerações, nunca mais saiu, igual algumas outras também, nunca mais saiu, mas ela está aí encabeçando assim, né, a equipe feminina brasileira desde sempre. Porque em 2000, quando ela perdeu a vaga, para os Jogos Olímpicos, ela foi chamada para ir como comissão técnica. Né? Então, até a história que ela conta sobre essa passagem, né, sobre como foi isso, dela se colocando à disposição para a CBJ e sendo convidada, ela falando da emoção dela, é realmente uma coisa muito legal de se ouvir. Né? A gente precisa ouvir as atletas, né? E
2000, aí foi para a equipe júnior depois, na equipe de base que ela ficou, até 2005 que de fato ela foi chamada. Né? Então, ela chegou, foi uma coisa bem conturbada, porque houve muita resistência por parte de todo mundo, de dirigentes, inclusive, homens que queriam estar ocupando esse lugar, né, óbvio, e também das próprias atletas, porque eram atletas que estavam ainda na transição da segunda geração para a terceira. Ou seja, ela tinha sido atleta junto com as atletas em que agora ela seria técnica. Então, isso foi um problema muito sério para ela, muito sério mesmo, em que ela teve que se impor, teve que exigir o respeito dela, conversar. Né? Ela conta sobre um evento que teve mundial no Egito, em que ela tem essa conversa com as meninas, e que ela com as atletas, que eram amiga delas, algumas delas, outras nem tanto, né? Por conta daquela situação que eu estava falando para vocês, da rivalidade que existia por causa das seletivas. Então, era uma equipe extremamente desunida, em que ela exige essa união. Ela vem exigir que elas se unam. Ela vem exigir que alguns comportamentos que estavam se perpetuando dentro da seleção encerrassem de vez, para que pudesse assumir uma outra identidade para o judô feminino. Por isso que assim, historicamente, estatisticamente, não tem como a gente dizer que a entrada da Rosicléia Campos não foi o que mudou de fato a seleção brasileira feminina, que de fato ela fez a equipe feminina se tornar uma equipe unida, equipe no sentido de todos trabalharem juntos em prol de um único objetivo, né? Que antigamente elas torciam umas contra as outras, às vezes nem era da mesma categoria, torcia contra porque a amiga era da categoria e tinha essas questões da seletiva, né? Então, a Rosicléia, a gente tem a própria Yoko, né, que a gente não pode deixar de falar, que é uma japonesa que veio para o Brasil ajudar o judô brasileiro e hoje está na equipe masculina, né, assumiu a equipe masculina e foi muito bem recebida, mas a gente ainda precisa ouvir a história dessas mulheres que não foram ouvidas ainda. A gente tem esse cenário das técnicas, que é um cenário bem preocupante também, que a gente tem... foi um dado retirado da plataforma Zempo, em que são mulheres, todos esses números que vocês estão vendo, são mulheres que estão regulares com a CBJ e com as suas federações, e que estão credenciadas como técnicas em 2020 na plataforma Zempo. Se você entrar na plataforma Zempo, você vai ver que tem algumas pessoas que não estão credenciadas, elas estão como técnicas, mas não estão credenciadas, está em branco isso. Então, esse aqui é um número muito próximo do real. Né? Então, são 164 mulheres no Brasil inteiro. E a gente ainda vê alguns estados aí que não têm mulheres técnicas. E quando a gente fala de técnicas, hoje, por exemplo, isso aqui foi tirado no dia 15 ou 16 agora de maio, da plataforma Zempo de 2020. Né? Então, é uma coisa bem recente. É muito perto da realidade. Porque mesmo que... vamos supor... Amazonas, né? Amazonas, que a gente tem a Denise Oliveira, que é uma das pioneiras aí. Ela fala, tem eu e mais uma ou duas no máximo, eu e mais uma com certeza. Eu falei assim, mas por que tem 3 aqui aparecendo? Porque às vezes é uma que ajuda, né? Que ela está cadastrada para poder entrar lá junto com a sua equipe lá na competição, mas ela ajuda, ela não é mais atleta, né? Ela está lá para ajudar a sua equipe. Então é real esse número, né? Então o que a gente vê aí, os 3 estados com maior participação de mulheres como técnicas, que é São Paulo, primeiríssimo lugar, com o dobro do segundo lugar, que é Rio de Janeiro. Com exatamente o dobro. Tem 44 mulheres técnicas em São Paulo e 22 no Rio de Janeiro e o Paraná 16. E a gente vê que é um número que também representa a realidade da história do judô feminino. Né? O Paraná tem uma tradição muito grande no judô de alto rendimento. Né? Desde as primeiras gerações lá de mulheres no judô, a gente já vê muitas mulheres do Paraná aparecendo, né? Algumas mulheres do Paraná, do Sul, do Rio Grande do Sul. Né? Você vê que o Rio Grande do Sul até tem poucos para a quantidade de mulheres que já fizeram parte da seleção brasileira, por exemplo. Né? A gente tem Mato Grosso do Sul, com 13 representantes, que a gente também tem um judô bem tradicional no Mato Grosso do Sul. Né? Então, faz parte da realidade esses números aqui e que preocupa. Né? Onde estão essas mulheres? O que está acontecendo que essas mulheres não estão como técnicas? Né? E sendo que a gente não sabe aí direito... ainda realmente o que de fato é aquelas que exercem o cargo de técnica, mas não estão aqui. A gente não sabe direito o que acontece. Precisa de estudos para a gente identificar um pouco mais essas mulheres. A gente também tem uma outra área que a mulher atua dentro do judô, que é uma participação de reconhecimento de saberes, que a gente chama, né? Eu gosto de dizer reconhecimento de saberes com um S grande, plural, muito plural, porque o judô ele é plural, né? O judô tem muitas áreas de conhecimento, né? Então a gente tem a parte de atleta, mas às vezes uma pessoa ela sabe muito da história, sabe muito de fundamentos, sabe muito de várias outras coisas. Tem gente que sabe muito catar, que adora o catar, não quer mais competir, só quer saber de catar, que é mais ou menos o nosso caso, né, Anne?
É. E a gente gosta muito de catar. Isso é uma área de saber. Então, a gente tem essa área do Kodansha, né? E a gente tem em 2001 a Solange Pessoa, que pegou o sétimo Dan. É única até hoje. A Solange Pessoa é a única mulher do Brasil inteiro que tem sétimo Dan. Todas as outras mulheres que têm o grau de Kodansha, né? No caso, sexto Dan, porque só ela que tem sétimo, todas as outras são sexto Dan. Ela é a única. A gente tem um cenário também preocupante, porque cadê essas mulheres? Onde elas não pedem? Cadê as mulheres? A Solange foi na primeira competição em 1980. Ela pediu na carência certa? Ela tem que pedir? Conhecimento que ela tem que provar. Né? Então, a gente tem as mulheres as mulheres que são cadastradas na plataforma Zempo, porque existiram outras codanchas que não são reconhecidas, hoje não estão lá na CBJ sendo reconhecidas, mas existem outras. Mas essas aqui são as atuantes, são as que estão, que fazem parte desse cenário do judô brasileiro, né, atualmente. E a gente tem 2%. O que são 2%? 9 mulheres, 411 homens, 9 mulheres. Então, é uma coisa muito preocupante, né? Porque essas mulheres elas não estão tendo seus saberes reconhecidos. O que será que isso quer dizer? Eu estou questionando. É preciso estudar, é preciso questionar, refletir. Né? Eu não estou respondendo a nenhuma delas aqui, porque é necessário estudos que mostrem um pouco mais sobre essa atuação das mulheres nessas áreas de conhecimento do judô, que no caso é ser kodansha, porque kodansha não é uma prova que você vai lá e faz. Né? É algo que você merece. Então, cadê essas mulheres tentando ter o reconhecimento dos seus saberes? E aí a gente tem aí as 9 mulheres kodanshas do Brasil. Elas cabem aí nesse slide, nessa foto. Né? Então a gente tem a Rosicléia Campos, a Gemima, a Rosana Lazari, Soraya André, Solange Pessoa, a Marilane, Nilza Guimarães, Elaine Pintanel e Mira Minakawa. Né? Todas elas sexto dan, com exceção da Solange Pessoa, que é sétimo. Né? Então, essas aí. Então, são muitos saberes, né, que no final você vai falar um pouco mais sobre essa questão de saberes, que são reconhecidos através da graduação. Né? A gente passa a vida inteira, desde que entra na faixa branca, a gente vem reconhecendo os nossos saberes através das faixas que a gente vai passando. E Kodansha também é uma delas, só que ela tem um grau a mais de dificuldade para você adquirir por conta dessas questões. E é preciso discutir para a gente saber por que tem só 9 mulheres no Brasil inteiro Kodanshas. Que política é essa que a gente precisa mudar, questionar, de repente, para que isso possa ser, não sei se corrigido a palavra, mas ser refletido, ser pensado, né? Com certeza, dá até um friozinho, né? De ver esse número tão discrepante, né? Realmente é questionável, não é possível que alguém consiga olhar esses números e entender isso como uma coisa natural. Porque apesar de você perceber que muitos desses kodanshas, né, se você for analisar aí, são homens que fazem judô há 50 ou 60 anos, né, até mais, a gente percebe que essas outras mulheres que a gente até citou aqui, que eram mulheres que tinham esse conhecimento, que eram conhecidas do público pelos seus feitos, que seja na esfera de competição, né, e elas não tiveram o seu reconhecimento, né, o seu mérito aí. Então, cabe muito esse questionamento do o que é necessário para ser um kodansha, né? Que tipo de saber é esse que um tem e o outro não tem? Isso realmente deixa a gente reflexivo. Porque, inclusive, a gente tem muitos textos que falam justamente sobre a forma como o brasileiro entende ser kodansha e como o mundo entende ser kodansha. Né? Então, assim, o próprio japonês não entende ser kodansha da mesma forma que o brasileiro entende. São perspectivas bem diferentes. Né? Então, o que é ser kodansha? Né? A gente tem até um estudo do Roberto Garcia que fala sobre isso, sobre o que é ser kodansha. Né? Então, só que ele fala dos homens. Né? Então, assim, cadê as mulheres? O que é ser kodansha para as mulheres? Que saberes são esses que as mulheres têm aí tantos anos de diferença de participação para os homens, em que elas não têm ainda, não tem, é uma discrepância muito grande. Você parar para pensar, até proporcionalmente em tempo, né, em períodos, como você falou, né, são muito mais recentes a participação delas, mesmo assim continua muito diferente. Né? Então, a gente andando aí no tempo, a gente tem 2004, nos Jogos Olímpicos de Atenas, participações com algumas pessoas que já começam a mudar aí da geração que já vem chegando, né?
A gente continua com a Vani Shi, com a Daniela Zangrando, com a Edinanci, e entra a Fabiane Cuda e Daniela Paulzin. Fabiane Cuda, inclusive, ela foi uma das primeiras atletas, se não for a primeira, que começou a participar do programa que teve em São Paulo, chamado Projeto Futuro, que é um programa que existe e, assim, é incrível, de atletas de alto rendimento. Inclusive, por causa dele, muitos atletas de São Paulo acabam se destacando no judô. Foi ela, a Tuíla, se eu não me engano, e a Luciana Oi que começaram a participar primeiro desse projeto, que é um projeto de excelência, né? Se tornou, inclusive, um centro de referência de treinamento para vários esportes, se eu não me engano, do Projeto Futuro. E ela saiu desse projeto e conseguiu ir direto para os Jogos Olímpicos aí, conseguiu essa vaga. Aí, em 2006, a gente tem essa separação, né, do planejamento da equipe feminina e masculina. Como eu estava falando sobre a Rosicléia, que entrou lá em 2005, nos esperou um ano para tentar já trazer as suas ideias e separou do masculino. Também tinha outros técnicos naquela época, né, não só o Shinohara, mas ele tinha o Floriano também estava atuando naquela época, tinha outras pessoas, eu vou ter representando mais pelo Shinohara. Só que aí o que acontece? Tem a separação, beleza, queremos ser independentes, né? Embora hoje a gente saiba que já existe até equipe mista, né? Nem se pensava isso na época. Mas essa separação era justamente para poder fazer um planejamento de competições, porque os atletas melhores do mundo não necessariamente eram os mesmos do feminino e masculino. Então era preciso pensar para a equipe feminina, para as necessidades da equipe feminina. E é muito interessante ouvir a Rosicléia falando sobre essa particularidade que a equipe feminina tem, né? Ela ontem falando numa das lives que ela estava, justamente que é o acolhimento que a mulher precisa ter, conversar e tal, e que o cara vai lá, os homens já chegam, treina, faz o treino dele, não leva problema para o dojo, né? Então é uma diferença de personalidade que realmente só quem entende, quem consegue fazer essa interpretação, consegue ter um resultado melhor. Faz sentido. E ela pediu essa separação. Só que essa separação teve um custo, porque no final das contas acabaram mandando eles para um lugar, para o Equador, para fazer um treinamento no Pan-Americano, com equipes pan-americanas reunidas. Então se a gente chegou aqui, né? Ela até tem uma frase, uma máxima dela que ela fala: se nos deram limão, vamos fazer uma limonada. Porque elas chegam num lugar que não tem nada para elas fazerem. Os caras foram lá para o circuito europeu, os caras foram competir, treinar, e elas ficaram em Cuenca, se eu não me engano, fazendo um treinamento. Elas, então, já que a gente está aqui com as cubanas, que a gente apanha pra caramba delas, vamos fazer o que elas fazem. Tudo que elas fizerem, a gente faz. E é muito engraçado ouvir essa história, vale a pena vocês correrem atrás dessa história. Tudo, exatamente tudo que elas faziam. É só botar aqui, para título de curiosidade, né, de uma história que eu achei genial, que elas imitavam tudo realmente. Tem uma história que elas viram as cubanas subindo um morro, que era de uma santa, alguma coisa. Elas falaram assim: se essas meninas estão subindo, eles vamos subir também. E aí uma dificuldade para subir o morro, chegou lá em cima, não era nada demais. Então, assim, o quanto de folclore tem nisso também, mas deve ter sido perrengue, mas rendem histórias que são até cômicas, né? Exatamente. Mas aí é que a gente vai vendo como que a Rosicléia foi a pessoa que deu essa personalidade pro judô, né? E acaba que acontece em 2007, né? A gente tem várias competições, né? Como eu falei para vocês, como no início, na virada dessa década, teve uma participação absurda de competições das mulheres, aí começam os grandes slam, começam outras competições. Eu não tenho nem como dizer todas as competições aqui, né? Eu tô trazendo as mais pontuais, né? Mas a gente tem muitas participações, a gente começa a ver aí a transição para a terceira geração. Então você já vê a Daniela Zangrando, a Edinanci e a Daniela Paulzin, que estavam nos Jogos Olímpicos de 2004, Priscila Marques também já estava participando de Olimpíadas, de competições, com a Érica, com a Mayra, né, com a Yuri. Então a gente começa a ver outras pessoas entrando em cena aí nessa transição para a terceira geração. Então a gente já começa aqui em 2006, 2007, a gente já começa a ver com essa mudança de postura da CBJ, da equipe feminina já mais individualizada, assim, em suas particularidades e necessidades, a gente vem para os Jogos Olímpicos, para os Jogos Pan-Americanos de 2007, que foi importantíssimo, porque algumas delas estavam se despedindo, né? A Daniela Zangrando acabou até que perdeu mesmo a vaga depois para a Kathleen, mas ela estava realmente, já tinha participado de muita coisa, já abrindo espaço para a nova geração, e a gente vê que todas medalham, elas começam a ter resultados assim. Você veja a Edinanci ganhando da cubana, as cubanas já não estavam mais isso tudo, né? Foram eventos e participações em competições e treinamentos em que elas foram desmistificando isso tudo por conta desse trabalho de unir essa equipe, né? Então a gente vê uma consolidação muito grande do trabalho da Rosicléia já acontecendo em poucos anos em que ela assumiu essa seleção.
E a gente tem um resultado incrível no Pan-Americano de 2007, vindo já para os Jogos Olímpicos, né? Esses Jogos Olímpicos foram interessantes no sentido de a gente tem aí já uma transição também, outras atletas aparecendo. Se eu não me engano, até a Andressa Fernandes ela acabou aparecendo porque acho que a Érica teve uma lesão. Tem umas confusões que acontecem aqui nesses jogos aqui, mas e com relação também que ainda era ranqueada a categoria, não era ranqueada atleta individual como é hoje ainda. Então, algumas atletas ranqueavam o tempo inteiro, né, os 2 anos anteriores, vinham ranqueando, mas na hora de chamar, chamaram a outra. Aí criou um mal-estar, mas no final das contas a CBJ já tinha um amparo tão grande com relação aos resultados que elas vinham apresentando, já eram resultados maravilhosos, muitas atletas já de 2007, 2008 já estavam apresentando resultados maravilhosos, então as últimas etapas dos circuitos europeus já estavam definindo um pouco mais essa equipe que foi para a China em 2008. E a gente tem a primeira medalha com a Kathleen, né? Que aí eu até costumo dizer assim que ainda não tem tantas estudos com ela, fica aí a sugestão, para entender se ela realmente entendeu, como que ela entendeu, se toda essa história que eu contei até agora subiu no pódio junto com ela. Né? Porque foi muita gente subindo no pódio junto com ela, né? A Rose falando que quase morreu, que podia morrer depois daquilo, ainda bem que não morreu, porque depois ainda veio um ouro. Mas como que a Kathleen ter ganho isso daí foi um ouro para o judô feminino. Né? Que subir naquele pódio foi um ouro para o judô feminino. Então a Kathleen realmente ela entrou para a história de uma forma bem diferente, né? Não pela medalha, assim, né? Foi pelo que representou em 2008. A gente Queria tem destacar 2010. rapidinho, que nesse período, né, principalmente desde os Jogos de 2007, começou-se a mídia, o judô a ganhar um pouco da mídia também, né? Eu lembro que o PAN, que foi aqui, né, a gente tinha muito divulgação como foi feito também no período das Olimpíadas, né, o que é cada esporte e tal, e aí trazendo ao conhecimento do grande público e da mídia de massa, assim, de televisão e tal, conhecendo mais um pouco das atletas e do judô. Isso foi uma coisa também que eu me lembro, foi nesse período que começou a surgir mais. E aí acredito que eu devo ter incentivado mais a questão de patrocínio e tudo mais também, enriquecendo o judô de alto rendimento. Pois, porque você vê naquela época dos anos 80, 90, atleta tinha que fazer rifa, enfim, o que tinha que fazer para conseguir algum dinheiro para ir para alguma viagem, e agora você tem atletas que ganham 15 mil, 20 mil, né, de bolsa ou de patrocínio, atletas ganham muito mais do que isso, 50, então são valores assim, e realmente pode fazer disso a sua vida, você de fato pode viver disso, né, é bem diferente. Então, é por isso que eu costumo questionar como que essas atletas que hoje já começam a fazer judô, sabendo que se destacarem vão ter esse tipo de apoio, se elas suportariam as coisas que as outras passaram. Me questiono sobre isso, nunca saberemos. Uhum. E aí, em 2010, a gente começa, em todos os mundiais em que elas começam a medalhar. Daí para frente, o judô feminino ele começou a se destacar em várias categorias, uma ou outra que a gente ainda não conseguiu ainda achar até hoje uma atleta que realmente representasse como a gente viu depois aí no ligeiro, no leve, no meio pesado, né? No pesado também, sempre uma categoria muito boa para o Brasil. E no Tóquio a gente teve essas 2 medalhas que foram muito importantes, mas eu destaquei essa porque ela é destacada de fato pelas atletas como algo importante por conta do que representa para a equipe feminina esses resultados, porque é o pódio, é o pódio, você está vendo a medalha, você está vendo ali uma concretização de um trabalho. Só que, para chegar nisso daqui, o que essas atletas tiveram que passar continua sendo um sacrifício, continua sendo um perrengue, continua sendo todo um trabalho de um esforço muito maior do que poderia ser, vamos dizer assim. Isso é relato delas. Então, é importante a gente destacar alguns eventos específicos aqui, como esse Mundial de Tóquio. E, coroando até aí o trabalho do judô feminino, a gente tem o Prêmio Brasil Olímpico de 2011, que foi a Rose Kleck, ela ganhou esse prêmio para a gente, ganhou o prêmio para as mulheres do judô do Brasil, ela ganhou esse prêmio de melhor técnica do Brasil. Né? Então foi um prêmio que ela sabe que ela levou. E é muito curioso eu ouvir falar desse prêmio, porque ela fala que ela tinha poucos minutos para falar, 1 ou 2, e ela, não, tem muita gente para agradecer, eu vou falar o quanto eu quiser. E foi lá e agradeceu, porque, no final das contas, só ela sabia
o que representava esse prêmio daí, né? A história que tem, ela está lá desde os anos 80, ela viu tudo, ela foi uma testemunha ocular de tudo que o judô feminino passou para agora estar ganhando medalha olímpica e ela está recebendo esse prêmio, né? Então é muito mesmo significativo para a gente esse prêmio que a Rose Cléa ganhou como técnica do Brasil. E provando, inclusive, a cara que ela deu para o judô feminino, porque de fato, se não fosse essa postura dela, se não fosse a forma como ela entendia como era o judô feminino e precisava mudar, realmente ela não teria ganho esse prêmio, né? E o Brasil não seria o que é. A gente vê em Londres, que também foi Jogos Olímpicos muito interessante com relação à formação das equipes, né? O tipo de ranqueamento já é diferente, e a gente vê a Sara ganhar o ouro. Finalmente o ouro chega, né? Finalmente o ouro chega e com uma boa participação das outras atletas, né? Não só dizer o ouro, né? Mas todos os atletas tiveram uma boa participação, né? E a gente já vê outras atletas entrando em cena como titulares, já obviamente por ser ranqueamento individual, elas já vão aparecer nos pódios do mundo, nos eventos de Grande Slam, Masters, todos os outros eventos que são necessários para você poder ranquear, que aí são muitos, né? Às vezes chega a ter 2, 3 por mês, 2 por mês, fica treinando no lugar, né? Viajam, ficam 2 meses fora, né? Então é um momento extremamente importante para o cenário do judô feminino brasileiro, o que representou essa medalha de ouro, né? A quantidade de história, de sacrifícios, de fato, que tiveram, sacrifícios no sentido literal, porque muitas mulheres tiveram que largar e deixar e abandonar o judô, ou o judô ou sua vida, porque a forma como a mulher tem que abrir mão da sua vida para fazer as coisas é diferente como o homem abre mão. Então a mulher tem que pensar no ciclo menstrual, a mulher tem que pensar no ciclo da maternidade, e os homens, eles não, em área nenhuma, eles vão precisar abrir mão desse tipo de coisa ou ter que discutir isso para poder fazer os seus planos, né? Então é muita abdicação realmente para que elas pudessem estar tendo esse resultado nos Jogos Olímpicos de Londres, né? Só que Londres também trouxe um marco extremamente assim, que precisa ser estudado, não foi estudado ainda, fica aí aberto para sugestões de conteúdos de muitos doutorados e mestrados e pós-doutorados, porque é um episódio que fez quase que cair por terra todos os mais de 30 anos do judô feminino, né? Então, eu costumo dizer que é a personificação de todos os 32 anos anteriores de preconceito, né? Como que uma única derrota, que foi a derrota da Rafaela Silva, que a regra tinha mudado um ano antes de não poder segurar na perna, ia direto para a desclassificação. Não vou entrar no mérito da FIS ter feito isso da forma como fez, essa mudança tão radical de regra, né? De um ano para o outro, assim, e não teve a adaptação foi em poucas competições, pelo julgamento de algumas pessoas, mas a Rafaela foi eliminada por segurar na perna, e por causa disso ela sofreu mais até racismo do que qualquer outra coisa, mas vieram muitas outras coisas, né? Abriu uma caixa aí de demônios do judô feminino, de umas assombrações de anos, de décadas antes, para o judô feminino, que quase uma única derrota. Não foi um processo, não foi uma fala, foi uma derrota, conseguiu destruir todo o trabalho do judô feminino, tudo isso que eu falei até agora, como se eu deletasse todas as coisas que eu falei até agora para uma única derrota. Então, é algo que realmente marcou muito o judô feminino brasileiro, inclusive para mostrar a união que elas tinham aqui. Porque nesse momento a Rose Cléa entrou em cena, acionou todo mundo que ela podia, que ela não podia, para poder tentar reverter isso, inclusive para que a Rafaela não abandonasse o judô, que por alguns relatos, né, tem isso acontecendo. Ela queria abandonar o judô nesse momento. Mas ela não abandona. Em 2012, a gente tem ainda também o segundo lugar, né, por conta até dos resultados que vinham acontecendo nos outros eventos, um resultado inédito para o Brasil, segunda colocação no ranking mundial, perdendo apenas para as japonesas, né? Esse foi um fato que não pode deixar de ser comentado, em que a gente chegou, bateu na trave com as japonesas, fazendo frente para as japonesas, não perdeu de lavada, perdeu fazendo frente, chegando junto, né? Em 2013 a gente tem aí várias medalhas no Campeonato Mundial do Rio, várias, né? Inclusive o primeiro lugar da Rafaela, que não desistiu no ano anterior, e voltou com tudo, e já confirmando aí seu favoritismo no mundo. Temos essas medalhas todas aí, e pessoas que já começam a bater na trave em várias competições, primeiro, segundo, terceiro lugar, pegar pódio, quinto, né? E a gente já tem a transição para a quarta geração. Eu botei aqui alguns nomes, mas óbvio que tem muitas outras, porque isso aqui foi tirado da CBJ, então são os nomes que vão aparecendo por conta das últimas seletivas que vão aparecendo, né? Então, na plataforma Zempo, você tem lá uma lista de pessoas que
que estão vinculadas como seleção brasileira, mas a gente sabe que, como são muitas competições fora e a gente precisa que muitas atletas ranqueiem, né, se eu não me engano, nós chegamos a ter 5 atletas entre as 20 melhores do mundo, em algumas categorias. 5, 4 atletas entre as 20 melhores do mundo, né? Foram várias situações em que aconteceu isso. Uhum. E aí a gente tem 2016, que a gente tem, finalmente a Rafaela ganha o ouro, ela dá a volta por cima, calou a boca de muita gente, ainda bem. Né? A gente tem ótimas participações de todas as outras atletas, ótimas participações, inclusive também em terceiro lugar da Mayra, né? A Mayra que vinha medalhando já em todos os mundiais, já vem medalhando e já batendo na trave várias vezes também, né? E a gente tem nos Jogos Olímpicos de 2016 esse presente aí, porque foi uma confirmação, né? Tipo, tudo que foi feito com a Rafaela naquela época e ela dar essa volta por cima realmente foi algo que tem que ficar marcado na história como um fato isolado e que precisa ser discutido, debatido e valorizado, né? E aí a gente vai chegando ao final, fazendo as últimas considerações, né, falando que as mulheres elas não foram respeitadas no início, né? Tem as falas aí da Soraya André e da Mônica Angelucci, lá no centro de treinamento principalmente, que comprovam que elas não eram respeitadas, a forma como elas sofreram preconceito, não só no centro de treinamento, muitas delas também fora do centro de treinamento, né? E só os resultados dela, eu fiz questão de colocar essa foto porque representa muito a união da equipe feminina que hoje existe, muito diferente dos anos 80 e 90, que elas só são respeitadas por consequência dos seus resultados. Se não fossem os resultados delas, ou aquela equipe desunida, ou se a gente não conseguisse tantas medalhas de 2000 para cá, essas medalhas, esses resultados todos, talvez elas continuassem ouvindo as coisas que elas ouvem. Então, hoje você não ouve mais atleta falar, não vejo machismo no judô, não. Um atleta de alto rendimento. Um atleta de alto rendimento. Mas será que aquela árbitra que está começando, será que ela ouve machismo dentro do ambiente que ela está de judô, nas competições? Será que aquela que está como técnica não ouve algumas piadas, não ouve algumas frases muito machistas, ou algo que seja extremamente ofensivo? Né? As mulheres que estão na gestão para chegar lá, será que está acontecendo com essas mulheres que estão ouvindo, estão parando justamente no que a gente chama de teto de vidro? Né? No teto de vidro, que o teto de vidro é uma expressão usada na parte corporativista, na parte de gestão, que é a mulher vê que tem alguma coisa de gestão de superior, né, da direção, presidência rolando acima dela, mas ela tem esse embarreiramento, né, que é o teto de vidro. Né? Então a gente teve a Rosiclé com o teto de vidro, a Celoi Totti na gestão, que ela quebrou aquele teto de vidro. Então a gente vê mulheres do judô quebrando o teto de vidro o tempo inteiro. A Rafaela quebrou muito um teto de vidro, né, quando ela deu a volta por cima daquele momento. Então, a gente tem um teto de vidro acontecendo, só que, como eu falei, os resultados fazem elas querem quebrar o teto de vidro, mas agora se manterem no chão de gelo. Elas se mantêm num chão sensível, num chão fino. Num chão fino que vocês viram que uma derrota da Rafaela poderia ter feito esse chão se quebrar e elas voltariam a ficar abaixo desse chão, desse teto de vidro. Então, se elas não se mantiverem unidas, como elas estão, né, principalmente depois da entrada da Rosicléia, se elas não se mantiverem dessa maneira, esse chão pode se quebrar e elas podem ter muito mais trabalho, porque aí eles já vão saber como que isso se articula, os homens vão saber e vão falar assim, não, vamos manter as mulheres nos lugares delas. Isso é muito comum, inclusive, em grandes corporações, né, em empresas, em que existe esse movimento. É o salário menor, é o cargo menor, quem que está concedendo aquele cargo, por quê, quando, como, né? Então é algo que precisa ser discutido e refletido, né? E aí a gente tem, então, fechando, as lacunas de estudos sobre o judô feminino, que ainda estão abertas para tentar responder, ou pelo menos criar perguntas diferentes para as questões que foram levantadas aqui. Então, quem que leva essas mulheres a aderirem ao judô, né, hoje, e que são tão diferentes do que levava uma mulher a aderir ao passado? Será que são diferentes? Essa questão da adesão é muito interessante, porque a gente vê hoje, assim como acontece em alguns outros esportes, os ídolos não são só mais homens. Né? Então, como a gente tem no futebol, que o Neymar não é mais só um ídolo, tem a Marta também. Né? Você vê meninos falando que querem jogar igual a Marta. Né? E no judô isso começa a acontecer, quando você vê meninos falando que tem a Rafaela, que tem a Sara, que tem a Kathleen, que tem a Mayra, que tem pessoas que estão ganhando a medalha. Agora, eu tenho, inclusive, outras pessoas que nem ganharam a medalha, que tem tanto mérito quanto uma que ganhou a medalha. Porque só para ela chegar na seleção, às vezes o que ela passou já vale muito mais do que uma medalha.
Inclusive, tem algumas atletas que falam isso. A Edna Nancy, inclusive, é uma que fala isso. Medalha, para mim, não significa nada. Ela dá as medalhas dela. A Rose Claire, quando foi fazer a live com ela, ela pediu uma medalha. Ela falou assim, não, mas eu dei minhas medalhas. Porque ela fala, o que eu tive que passar, a medalha não representa. Né? Então, essa adesão e essa permanência, elas precisam ser compreendidas na individualidade dessa atleta que você está querendo investigar, daquelas famosas anônimas. Onde estão essas mulheres? A gente tem que ouvir essas mulheres. Onde estão elas? Quem é que são? O que estão fazendo agora? Né? Então, essa adesão e permanência. O que é ser atleta? Né? Eu quero ser atleta, minha profissão é atleta. É possível isso? O que significa para essas pessoas ser atleta? Né? O kata é uma área de conhecimento. É uma área de conhecimento necessária para o judô. Ela é forma de se estudar o judô. Tanto que ela, na sua tradição, significa forma. Né? Tem a parte pedagógica, do ensino em todas as esferas. A questão da gestão, como a gente já falou, a questão da maternidade, que foi muito levantada em algumas entrevistas que eu fiz, principalmente com a Rose Claire, que teve que... ela parou para pensar quando que ela ia tentar engravidar depois que ela voltasse do Jogo de Londres. Né? Ela teve que calcular quando, porque senão... E mesmo assim, ela perdeu vários momentos dos filhos dela. Ela fala que perdeu, não se arrepende, óbvio. Os filhos dela maravilhosos. Mas ela tem todo esse trato consciente e calculado de como que ela deveria fazer essa parte da maternidade. Existem vários estudos que vêm discutir essa questão da maternidade com a técnica, com a atleta, né? A questão da arbitragem, como a gente já falou, a secodancha, as tradições. Não existem muitos estudos que vêm discutir aquela faixa branca que as mulheres usavam antigamente, que muitas continuam usando hoje. Será que aquilo ali representava o preconceito? Já que aquilo ali vai dizer, a mulher entende menos do que o homem, então ela é meio inferior ao homem. Será que isso não é um preconceito? Então, estudar as tradições. A gente tem vários autores aí que podem trazer as discussões sobre as questões das tradições para a gente. Né? Tem o Robesbal aí, que fala sobre as tradições inventadas, que são fantásticas para a gente discutir as questões que existem dentro do judô. Né? A questão da mulher técnica, como a gente já falou, os salários e patrocínios, as histórias de vida, né, sobre essas anônimas, como eu estava falando, a questão da corporeidade, diversidade, sexualidade e o racismo. Então, e muitos outros temas aí que eu não botei aqui, mas o judô, ele é um campo muito fértil de conhecimento, porque ele não deixa de ser uma parte não deixa de ser uma personificação, não deixa de ser uma representação da nossa sociedade, né, do microcosmo da nossa sociedade. Então, a gente entender como que essas coisas se estabelecem dentro do judô, também é uma forma da gente entender como é que isso acontece dentro da sociedade. Né? E, por fim, a gente vem agradecer o judô feminino, que agradece aí a primeira geração de mulheres que abriu tantas portas aí pra gente. É isso. Muito bom, excelente. Eu considero que tudo isso que a gente conversou aqui é muito importante para, pessoalmente, né? Para mim, para você também, como mulheres judocas que passaram por tantas questões que a gente levantou aqui, principalmente para as novas gerações, quem está começando o judô agora, para as meninas que estão começando o judô agora, que tem uma realidade totalmente diferente, que tem uma visão de o que é o judô totalmente diferente, coisas como eu comecei em 99, que falei, tive que minha mãe falar, não pode porque é esporte de menino, e a gente hoje já não vê mais tanto isso, né? A gente vem cada dia mais percebendo que essas discussões vêm se aprumando e tudo mais, mas o quanto que eu acho que a gente passa mais a valorizar tudo que é feito hoje em dia, quando a gente percebe e reconhece o quão importante foram essas mulheres que fizeram essa estrada para que a gente pudesse trilhar agora, né? O quanto que elas tiveram que enfrentar e sofrer para que hoje uma menina de 2 aninhos pudesse fazer judô e ser uma coisa natural, né? A gente vê o judô feminino brasileiro sendo mais bem visto, vamos colocar assim hoje em dia, questão de rendimento, do que o masculino. Isso que você falou é uma coisa muito interessante. Se você for perguntar para os judocas hoje em dia quem são os principais judocas, eles vão falar o nome de mulheres. Eles não... Até porque a gente vê, até na seleção masculina, ainda está muito nessa busca, né, pelos melhores de cada categoria. Então a gente vê um fluxo maior do que a gente vê nas meninas, por exemplo. Mas isso é fruto, né, de todo esse trabalho e essa sacerdócio, vamos colocar assim, que foi trazido por essas meninas da primeira, da segunda geração. Então, nosso muito obrigado a todas essas mulheres que estão aí para contar a sua história. Falem, contem as suas histórias, que a gente quer ouvir, a gente precisa ouvir as histórias de vocês.
E mais uma vez te agradecer, Gabi, por estar aqui nesse espaço, trocando o seu conhecimento, que é tão vasto sobre esse assunto. Eu acho que é muito importante. E fica aqui o nosso convite, né? A nossa abertura para quem quiser mais conversar com a gente sobre esse e Isso. outros assuntos relacionados ao judô. Nos procurem, estamos abertos para conversar. E é isso aí. Beleza, obrigada. Valeu. Um beijo, gente. Até a próxima.